Boa noite, queridos alunos e alunas desse quarto ano noturno aqui da Universidade de Santa Cecília. Essa aula aqui é uma aula introdutória aqui, né, ao processo do trabalho, em substituição aí ao querido professor Cláudio, né, de maneira que nós vamos seguir esse semestre juntos. E essa aula aqui, como eu disse, ela está sendo introdutória ao novo semestre que se inicia. E nós vamos tratar de um tema que o professor Cláudio já havia conversado com vocês, de alguma maneira, e nós vamos complementá-lo aqui com essa aula, que será de muito proveito, porque nós estamos usando isso diariamente, inclusive quando fazemos nossas peças, lá nas nossas aulas de prática jurídica, ok? Então, como diria meu filho, né, sem mais delongas, vamos ao que interessa, ao assunto realmente propriamente dito. E não podia deixar de ser, antes de começarmos aqui essa explicação, eu, como sempre, desejo que todos estejam bem, né? Rogo a Deus que os proteja aí para a gente poder continuar essa etapa, né? Essa etapa virtual na qual nós nos falamos, às vezes pela plataforma Zoom e às vezes mediante esses vídeos que eu disponibilizo para vocês aqui no YouTube, né? Nessa minha nova fase youtuber. Eu, evidentemente que só tenho audiência porque vocês têm que assistir a aula, mas vamos então falar um pouquinho sobre as questões que envolvem a petição inicial trabalhista. A petição inicial trabalhista, ela tem algumas características muito próprias, né? Ela é um pouco diferente da petição civil, né? Ela tem elementos facilitadores, mas ao mesmo tempo ela tem outros elementos que podem se tornar, não vamos chamar armadilhas, mas criar certas dificuldades técnicas para aqueles que vão atuar nessa área. Então é importante nós conhecermos tudo isso, complementar tudo o que já foi dito anteriormente e utilizar isso aqui de forma proveitosa para as peças que estamos aí desenvolvendo nas aulas de prática, né? Nós temos aí, né, que o conceito, né, da petição inicial, que é um instrumento normalmente de demanda, né? A demanda é o conteúdo e a petição é o mecanismo de expressar esse conteúdo, né? A gente exterioriza isso mediante a chamada petição inicial. No processo de trabalho, tenho certeza, isso que o professor Cláudio deve ter falado várias vezes, nós chamamos essa peça inicial, né, essa petição inicial, de reclamação trabalhista ou reclamatória trabalhista, que não é novidade nenhuma para vocês, pois nós já estávamos fazendo peças com essa nomenclatura, reclamação trabalhista ou ação trabalhista, né? É o nome, a miúris da peça inicial aqui na área do direito do trabalho, ok? Lá na Justiça do Trabalho, nós temos alguns requisitos básicos para a interposição de uma petição inicial, que deve ser observado, são requisitos mínimos. Ela é um pouco mais simples do que a petição inicial do processo civil em termos de exigências técnicas, mas isso não significa que nós devamos simplesmente abandonar qualquer rigor, qualquer forma que deva ser observada por conta da simplicidade do processo de trabalho. Não, bem ao contrário. Justamente pelo processo de trabalho ser simples é que nós temos que ser muito precisos, muito formais. Devemos fazer uma petição inicial sempre completa. E com base nisso, nós vamos ver aqui quais são esses requisitos, né? O que a gente precisa observar. Deixa eu me ver aqui na minha colinha para não esquecer nada. O artigo 840 da CLT, ele teve uma alteração. Eu comentei oportunamente com vocês nas aulas de prática que o artigo 840, ele teve algumas alterações decorrentes da reforma trabalhista. Lembrando que a reforma trabalhista ela é muito recente, ela é de 2017, Lei 13.467 de 2017, para ser mais preciso. Então nós temos essas modificações com implementações muito próximas de nós, né? Quando a gente estava começando a acostumar a ver a pandemia, quer dizer, tudo aqui a gente tem que ir aos poucos se adaptando, e assim é a vida de todo advogado trabalhista, de todo juiz trabalhista, de todo funcionário público que trabalha na área trabalhista, né? A gente vive se adaptando às mudanças que o mundo traz, porque isso reflete diretamente no meio em que existe produção e trabalho, né? Então vamos lá, vamos ver aqui como é que diz, o que diz o artigo 840 da CLT, ok? Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo,
Qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos que resulte de dissídio, pedido que deverá ser certo e determinado, com indicação do seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou seu representante. Chama a atenção de vocês aqui que já estamos usando o termo reclamante, né? Ó, de onde vem? Está aqui, ó. O termo reclamante, reclamado, ele decorre, ele é usual dentro da própria estrutura processual trabalhista, no seu diploma adequado, que é a CLT, né? Vem o parágrafo 2º, diz: se verbal, a reclamação será reduzida a termo em 2 vias, datadas e assinadas pelo escrivão ao secretário, observado que houver o disposto do parágrafo 1º desse artigo. Veja, na verdade aqui, esse parágrafo 2º, ele deveria ter sido até, aproveitando o ensejo da reforma trabalhista, ele tinha que ser meio deixado de lado ou adaptado, porque ninguém faz mais 2 vias, né, datadas, nem nada disso. Nós temos processo eletrônico, o critério é bem diferente, você faz o termo, ele vai ser inserido no PJE, e depois a pessoa não recebe cópia da inicial, ela recebe apenas uma notificação com o número do processo, as chaves de acesso e dizendo que contra ele existe uma demanda, né? Então isso é importante a gente já ter uma ideia. A petição, mesmo assim, tem uma característica interessante que não está presente no processo civil, em regra, que a petição inicial trabalhista pode ser feita oralmente. Isso daí ainda é possível de se observar nas regiões do Brasil em que ainda não há, por exemplo, um grau de industrialização, de atividade comercial, né? Essas economias ainda são muito incipientes, muito pequenas, né? Então, às vezes, não há advogados no local, nem advogadas que queiram atuar naquele lugar, justamente porque aquele local tem pouquíssima atividade econômica. Sempre são hipóteses que são sempre correspondentes, onde há muita atividade econômica, onde há muita prestação de serviços, é natural que tenham mais advogados, porque existe possibilidade de ter mais conflitos que demandem a solução por esse profissional específico, que é o advogado, né? Mesmo porque o judiciário também só vai, por exemplo, ter uma vara do trabalho numa região em que haja um número mínimo, né, de ações por ano. O professor Cláudio deve ter comentado isso com vocês na aula que ele explicou a jurisdição trabalhista e os detalhes, a organização judiciária, etc., né? Então, há necessidade disso. Portanto, pode acontecer de ter, pode não, existem, né, muitas regiões do nosso Brasil, que é enorme, né, um país continental, com tantas realidades distintas, que nós tenhamos locais em que tem uma vara que atende várias cidades circunvizinhas, né, no raio de 100 quilômetros, e ali não tem advogado, a pessoa vai lá sozinha, vai ao distribuidor da Justiça do Trabalho, que normalmente é vara única, e quer fazer uma reclamação contra um empregador que não o registrou, não pagou suas verbas, etc., que é uma coisa muito comum, né? Trabalho sem registro nessas regiões é uma realidade. O funcionário responsável vai tomar termo e vai transformar isso numa petição inicial, vai inserir no sistema e depois vai notificar o reclamado. Lembrando que eu estou usando o termo notificação, não porque eu não sei que a citação é que torna o ato válido, etc. É que o termo notificação está na CLT como o aviso, né? O mecanismo que torna conhecida a existência de uma ação contra alguém, né? Nós então temos que tomar atenção a alguns detalhes aqui da própria CLT, para que nossa petição inicial seja considerada completa, né, e seja recebida pelo juiz de maneira adequada. Evidentemente, o que existe por trás da interposição de uma reclamação trabalhista por advogada ou advogado, um pressuposto básico, que é esta pessoa ter recebido poderes para tal, né? Ou seja, ele recebeu uma procuração e, através desses poderes otorgados a ele está interpondo uma reclamação trabalhista, uma ação trabalhista, ok? Então vamos lá falar um pouquinho sobre os requisitos da petição inicial, que é uma coisa importante da gente lembrar, né? Eu falei sobre isso com vocês lá no começo do ano, né? No começo do ano, mas nas aulas de prática. Então, nós vamos aqui fazer tanto uma recordação quanto um complemento a tudo que já foi passado para vocês. Vamos lá. Como é que começa a petição trabalhista, processualmente falando, né? Lá no comecinho do artigo 840 da CLT. É a designação da autoridade judiciária a quem for dirigida. Então, vamos imaginar qual é a regra básica do processo trabalhista, né, em termos de competência.
é competente o juiz para apreciar uma reclamação trabalhista no local de prestação de serviços do reclamante. Lógico, tem exceções, mas vamos fazer que é a regra geral. Então, nós vamos distribuir uma ação aqui em Santos, de alguém que trabalhou em Santos. Eu me dirijo a um dos juízes ou juízas das 7 varas, né, do trabalho de Santos. Eu não sei onde é que vai cair, então vou colocar excelentíssimo senhor doutor juiz da pontinho vara do trabalho de Santos. Né? Isso aí a gente viu lá nas nossas aulas de prática. Essa designação é importante porque nós identificamos o juízo a quem ela será dirigida e nós indicamos a autoridade competente, tá? Ou seja, a vara do trabalho, no caso. Mas poderia ser o tribunal numa ação, uma petição inicial de competência originária do tribunal, uma ação rescisória, por exemplo, tá? Um mandado de segurança, que contrato judicial, por exemplo, né? Poderia ser o tribunal, por isso que eu tenho que designar a autoridade, né? Pois bem, observado esse aspecto, resolvida a questão da competência, normalmente, também se você dirigisse inadequadamente, provavelmente o juízo que recebesse reverteria seu encaminhamento incorreto, remetendo o processo a quem de direito. Tá? A qualificação das partes é um detalhe aqui que nós temos que pensar. Tá? A CLT, ela faz isso de uma forma genérica, né? Fala de qualificação das partes. Já o CPC de 2015, ele é muito mais explícito. O que ele fala lá no artigo 319, inciso 2? Ele faz uma exposição bem detalhada, né? Quais os elementos identificadores das partes. Então, o que a gente tem que conter lá? O que você faz? Imaginando que você vá atuar lá na área civil, você vai interpor uma petição inicial civil, você fez a petição, tem a procuração, documentos, você vai inserir ela no sistema do ESAG, o processo eletrônico deles, que é muito melhor que o nosso, diga-se de passagem, aqui o de São Paulo, pelo menos. Você vai informar vários elementos para o programa. Então, quais são? Nome, prenome, estado civil, ou se tiver união estável, você também informa a profissão, número do CPF e endereço, e até endereço eletrônico, se houver. Né? São bastante elementos aqui que você deve levar em consideração. Inclusive, lógico, você tem que ter CEP para poder informar no programa. Você digita o CEP, ele vai abrir o nome da rua, você vai completar com o número. Então, esses elementos estão lá no Código de Processo Civil, no artigo 319. E aí? Eu preciso observar isso no processo trabalhista? Bem, se você for falar só tecnicamente, não tem a exigência disso tudo, mas você vai precisar desses elementos. Por quê? Né? Quando você também vai fazendo um cadastramento no processo judicial eletrônico, vários serão os elementos que são exigidos. Tá? Então, você precisa do CPF do seu cliente, do reclamante, o CNPJ ou CPF do reclamado, são elementos essenciais para que você possa cadastrar. Existe hipótese de eu cadastrar sem CPF, sem CNPJ um reclamado, por exemplo? Até existe, mas você tem que dizer que não conhece. E vamos falar a verdade, né, prezados e prezadas. Hoje descobrir o CNPJ de uma empresa é uma coisa simples demais, né? Qualquer mecanismo de pesquisa, não precisa nem ser o Google, qualquer um você encontra em instantes o CNPJ da pessoa. Basta que ele tenha feito algum negócio em algum momento ou colocado essa informação em algum site, vai dar lá um pop-up, vai aparecer. Né? Então, esses elementos aqui devem ser inseridos sim na nossa petição inicial. Né? Então, além disso, para os dados da reclamada, CNPJ ou CPF, nome e razão social, endereço com CEP, são elementos mínimos que também serão alimentados no processo eletrônico. Portanto, processualmente, o mais correto, tecnicamente mais perfeito, é você inserir todos esses elementos na sua petição inicial. Então, fulano de tal, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG tal, do CPF tal. E também, na área trabalhista, é essencial, sempre que possível, você informar o número do PIS da pessoa e até da carteira de trabalho, porque, via de regra, se você obtém sucesso na sua ação trabalhista, existem repercussões de natureza previdenciária e você, tendo informado o PIS adequadamente, esse recolhimento vai ficar vinculado a esse PIS e gerará depois reflexos positivos para esse cliente que poderá pleitear
junto ao órgão previdenciário, uma aposentadoria recalculada com base nessas verbas que você obter sucesso aqui. Nós vamos ver isso daí mais para frente, tanto aqui em processo quanto na parte de prática, que é um campo muito grande para esse tipo de sincronia entre processo trabalhista e processo previdenciário, que muitas pessoas acabam esquecendo ou negligenciando, e na verdade é um excelente campo de trabalho, né, para todos que atuam na área. Apenas a título de observação, nós temos um provimento da Corregedoria de Justiça do Trabalho, a Corregedoria Geral de Justiça do Trabalho. Vocês podem acessar esse provimento e buscá-lo no site do Tribunal Superior do Trabalho, no TST, www.tst.jus.br, e lá existe só uma parte dos provimentos. Pegue o provimento da Corregedoria Geral, existe uma consolidação, e lá nos artigos 32 e 33, que eu vou fazer uma breve leitura aqui, explica bem esse detalhe aí. Artigo 32, perdão. O juiz zelará pela precisa identificação das partes no processo, a fim de propiciar o cumprimento das obrigações fiscais e previdenciárias, o levantamento dos depósitos de FGTS, o bloqueio eletrônico de numerário de instituições financeiras e o preenchimento de guia de depósito judicial trabalhista. Estão vendo como esses elementos são importantes? Eles possibilitam toda a prática desses atos aqui. Aí vem o 33, que diz: salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça. Ou seja, o acesso à justiça nunca pode ser comprometido, mas se não for o caso, o juiz vai exigir o quê para a parte? Número de carteira do trabalho, RG, CPF, PIS, PASEP, né? A não ser, volto a dizer, que a pessoa não tenha, ou tenha uma dificuldade, e ela precisa de distribuição, aí o juiz, evidentemente, que não vai fazer essa exigência de forma alguma. Mas, sendo possível, ele vai pedir para que você complemente ou informe. E na pessoa jurídica, número do seu NPJ ou número do SEI, né? Cadastro específico do INSS, e ou, às vezes até uma cópia do contrato social também. Tá bom? Então, a própria Corregedoria regulamentou isso de uma maneira, evidentemente, preservando o direito de ação em primeiro lugar. O direito de ação, o direito de petição, ele é garantia constitucional, não permite mitigação, né? Ele vem em primeiro lugar. Mas, se você está exercendo o direito de ação e possui esses elementos, é sua obrigação informá-los. Perfeito? Então, vamos lá. Estão vendo como é interessante? A inicial trabalhista parece super simples, mas ela tem muitos elementos importantes que a gente tem que traduzi-los bem, né? E fazer um entrelaçamento com a parte do processo civil, né? O processo de trabalho hoje anda de braços dados com o processo civil, eles não são antagônicos, são sim complementares, né? Onde muita gente imaginou que havia um conflito, na verdade houve uma união. O segundo elemento aqui, breve exposição dos fatos que resulte o dissídio, está lá no 840. Isso é bem diferente lá do processo civil, que causa de pedir próxima, causa de pedir remota, pedido correspondente, né? Aqui está falando breve exposição dos fatos que resulte o conflito. Então, em tese, não seria necessário que o reclamante descrevesse na petição inicial o quê? Os fundamentos jurídicos. Parece isso que está escrito aqui. Convém fazermos assim? Tecnicamente e processualmente isso é adequado? Não, não é adequado. Por certo que, dependendo da situação, o juiz não vai decretar inépcia por causa disso. Mas, se a peça ela é subscrita por um profissional, por uma profissional do direito, se espera, evidentemente, que haja, além da breve exposição dos fatos, ou seja, o que são os fatos? Fatos jurídicos, né? Você vai falar de hora extra, você vai declinar a jornada, vai declinar qual que é a jornada máxima, quanto ele estendia, o que é hora excesso, se recebia ou não as horas extras de forma integral ou parcial, você vai descrever os fatos jurídicos. Mas, ao mesmo tempo, convém você apontar, né, o artigo violado. Você não precisa descrever o artigo, transcrever o artigo, mas só no artigo 59, CLT e tal, você faz apenas uma breve descrição, né? É interessante e já mostra, né, em qual linha de fundamento jurídico você pretende que o seu pedido seja enquadrado, né? Pois bem, eu entendo aqui, né, que assim como no processo civil, a parte ela deve narrar os fatos e apontar os fundamentos jurídicos. É um entendimento particular meu. Existem doutrinadores que acham que é dispensável o apontamento dos fundamentos jurídicos, mas creio que, pela modernização do processo do trabalho,
que tem cada vez mais se servido de elementos do processo civil naqueles que não são incompatíveis com seus princípios, tá? O que a gente espera? Que haja descrição do fato jurídico, o apontamento do direito violado, né? O fundamento jurídico não custa, e vamos lembrar que estamos tratando de profissionais do direito que sabem lidar com esse tipo de enquadramento. Você não exigiria isso da parte leiga que fizesse uma reclamação oral, aquela que eu falei no começo da aula, né? Que a pessoa se dirigiu lá, distribuidor, narrou os fatos para o rapaz, mas já está lá, olha, fui mandado embora, não me pagaram, né? Estaria falando lá como ele. A pessoa transcreve isso na forma de uma petição inicial, e aí, evidentemente, que o juiz não vai exigir que haja fundamentação jurídica, etc. Ele vai, de acordo com os elementos que tiver na ação, a descrição dos fatos jurídicos, ele vai fazer o enquadramento adequado. Agora, se estiver sendo subscrita por um advogado, é de se esperar que ele aponte. Não há justificativa para não fazê-lo, né? Porque, e se o juiz entender que é necessário apontar os fundamentos jurídicos, evidentemente ele vai pedir para que o advogado emende a inicial nesse sentido. Ele não pode indeferir simplesmente e decretar uma inépcia sem oportunizar a parte a emenda, ok? Se vale isso no processo civil, quanto mais no trabalhista, cujos princípios da simplicidade, oralidade e concentração de prova estão aí para serem observados. Então, vamos pensar nisso, né? A petição inicial deve indicar o fato, bem como o direito material relacionado, porque isso aí expressa o quê? Obrigações e deveres entre as partes postulantes, né? A gente inclusive especifica e faz com que o juiz concentre-se exatamente na tese que nós pretendemos ver reconhecida. Isso é muito importante, tá? Porque muitas vezes um pedido muito aberto, sem muita definição, dificulta até a produção da prova e inclusive a forma de julgar. Pode ser que a gente receba não exatamente o que pretendíamos. Então, temos que ser precisos, né? Não chatos, mas precisos, né? Minuciosos dentro do possível e especificar exatamente o que pretendemos, ok? O que são os fatos no processo de trabalho? Como no processo civil, são a causa de pedir remota, os fundamentos jurídicos, a causa de pedir próxima. Nós aqui no Brasil adotamos essa teoria, né? Então não é muita novidade para vocês, já viram em processo civil, viram em processo de trabalho também. Bom, uma vez que você fez a fundamentação baseada na descrição dos fatos jurídicos, né? Porque existem alguns fatos que não são jurídicos, evidentemente. Por exemplo, alguns fatos que normalmente nós narramos no processo. Quando começou o contrato de trabalho, quando ele terminou, de que forma terminou, qual era o salário, se tiver questão que envolva hora extra, qual era a jornada, qual foi a jornada contratada, qual o limite legal daquela jornada, se tem alguma regra específica para aquela categoria, ou seja, nós vamos descrevendo os fatos jurídicos e agregando a isso os fundamentos jurídicos e apontando, né? Por exemplo, se eu vou falar alguma coisa referente a um tipo de empregado que possui uma jornada especial, eu indico a lei, eu indico o artigo da CLT que prevê, né? Eu vou falar da jornada de um bancário, tem lá um artigo específico, vou falar do jornalista, tem outro artigo. Então, a gente vai descrevendo ou a lei ou o artigo da CLT ou a convenção, o acordo coletivo que, por exemplo, me dá uma jornada reduzida em relação àquela categoria profissional diferenciada, por exemplo. Então é importante isso tudo. Então vocês estão percebendo que a inicial trabalhista, como tenho certeza que já falou o professor Cláudio, repetindo o que eu já falei de uma forma mais simples, simplificada, na aula de prática, o fundamento jurídico e a especificação dos fatos jurídicos é essencial para uma boa ação trabalhista ou para uma boa reclamação trabalhista, tá? Bom, então nós já temos os elementos a autoridade competente para apreciar o nosso processo, descrição das partes, a descrição dos fatos jurídicos e dos fundamentos jurídicos. Vamos para o pedido, né? Pois bem, o que é o pedido? É o mérito do processo, o mérito do processo em seu objeto, né? Esse é o pedido numa compreensão processual. Né? Ou seja, é a pretensão desejada pelo seu cliente, pelo autor, no caso o reclamante. Tá? Pois bem, no pedido, nós temos que lembrar que o pedido, ele vincula a ação do juiz. Se você não faz um pedido,
faz um fundamento maravilhoso ali. Você faz a descrição do fato jurídico, fantástico, super bem especificado. Aponta os fundamentos jurídicos do direito violado, beleza, causa de pedido próxima, causa de pedido remoto, causa de pedido próxima, tudo bonito. E não faz o pedido, o juiz não vai apreciar. Ele simplesmente não vai julgar. Então o pedido tem que corresponder à causa de pedido remota, à causa de pedido próxima e ter a conclusão que é o pedido. Você vai descrever lá que o reclamante foi admitido em tal data, dispensado sem justa causa em tal data e não lhe foram pagas as verbas rescisórias. E você vai postular as verbas rescisórias com base nos fundamentos, aviso prévio, das terceiras, você vai descrever o artigo do aviso prévio, o artigo 13º salário, das férias, você vai descrevendo e faz o pedido correspondente. Se você não fizer um pedido, vamos imaginar que ele dentro dessa demissão, ele teve também um saldo de salário, ele não recebeu o saldo de salário. Você esquece de fazer no pedido. Se você não falar nada no pedido, o juiz não vai julgar. Ele vai julgar o que tiver no pedido. Tem lá o aviso prévio, tem 13º proporcional, férias proporcionais, fundo de garantia. Você esqueceu de pedir uma indenização compensatória do seguro-desemprego ou seguro-desemprego em si. Você esqueceu. Ele não vai dar. Você vai ter que pedir. Então, o pedido vincula o julgador. Ok? Isso é importante. Por quê? Se ele fizer algo fora do pedido, onde ele vai incidir? Vamos lembrar lá da aula de processo civil, os vossos professores que são fantásticos de processo civil, ele vai ter um julgamento citra, extra ou ultra petita, ou seja, vai ter problema, corre o risco aí dessa decisão ser ou anulada ou revertida, dependendo da situação. Pois bem, no processo de trabalho, nós temos uma questão importante, que é que o pedido, atualmente, ele deve corresponder, não só ele ter certo e determinado, como indicar o valor. Então, por exemplo, se eu disser que é devido o aviso prévio indenizado, pelo fato de ter sido mandado embora e não ter sido pago, você postula o aviso prévio indenizado, pedido certo e determinado, mas você tem que pôr um valor correspondente. Então, tracinhos, R$2.000, R$3.000, Você vai explicar lá o pedido e o valor correspondente. Lembrando que o não preenchimento desses requisitos, o juiz vai mandar você emendar. Se você não apresentar os valores correspondentes, com certeza, o magistrado trabalhista, a magistrada, ela vai pedir que você emende e você atribua valores. A não ser que, evidentemente, existem alguns pedidos que dependem de uma condição superveniente e não é possível aferir o valor. Por exemplo, pagamento de parcelas vencidas e vincendas. As vincendas você não tem como calcular, você pode calcular as vencidas. Então, aí tem, lógico, algumas restrições. Você pode dizer quantas são as vencidas e as vincendas a apurar. É evidente que é apurar, porque eu não sei quando é que vai acontecer. Por exemplo, você está pedindo uma reintegração. Pode demorar 6 meses para decidir, 2 anos, 1 ano ou 1 mês, eu não sei. Então não tenho como falar os vincendos. Os vencidos, até a data da distribuição da ação, eu sei. Ok? Então, o juiz do trabalho, então, ele pode oportunizar a correção do erro, a ausência da liquidez, olha, faltou calcular aqui, adeque a sua peça inicial ao que exige a lei. Uma outra coisa importante é que no artigo 840 não se fala de valor da causa, mas aqui a gente tem que interpretar na seguinte forma. É evidente que você precisa atribuir um valor da causa na petição inicial trabalhista, porque se você está fazendo um pedido cujos elementos de todos eles, letra A, letra B, C, D, E, são todos certos e determinados, o pedido é certo e determinado, com o valor correspondente, se eu estou atribuindo o valor, eu tenho o valor da causa, é só eu somar tudo que tem ali. Letra A, aviso prévio é R$2.000, 13º R$1.000, vou somando, mais os honorários advocatícios, somei tudo, deu R$20.000, o valor da causa é R$20.000, são R$20.000, perdão, são R$20.000. Nós temos condição de aferir isso. É evidente que você necessitará informar o valor da causa na sua petição inicial. Quando você for cadastrar a sua petição no processo eletrônico, você vai ter que dar essa informação, porque é lá que você vai enquadrar se o rito está no rito sumário, sumaríssimo ou ordinário, porque não teria sentido. Vocês estão percebendo? Embora, tecnicamente, não está lá escrito que tem que colocar o valor da causa,
Isso decorre de uma exigência prático-processual. Eu tenho que ter o valor da causa porque essa informação é necessária, tanto para que o juiz também enquadre no rito. Como é que ele vai enquadrar no rito se você não der o valor da causa? Se deixar em branco, né? Não teria como. Ele próprio poderia pegar, vou somar aqui, deu 20 mil, vou pôr no sumaríssimo. Né? Então, você precisa do valor da causa. Então, embora lá só esteja falando que o pedido é certo, determinado, deve ter um valor correspondente, temos que ter em mente que o 840 não fala do valor da causa? Não fala do valor da causa, mas nós vamos ter que usá-lo, nós vamos ter que fazê-lo, nós vamos ter que informá-lo. Então, vamos fazer as nossas petições iniciais da forma mais completa possível, mais assemelhada ao Código de Processo Civil e evidentemente, informando o valor da causa. O valor da causa essencial, então, para que nós façamos o quê? Um enquadramento no rito correspondente. Vocês tiveram aulas sobre ritos com o professor Cláudio, né? Falou do rito sumaríssimo, falou do rito ordinário. Nós temos aquele marco, aquela divisão dos 40 salários mínimos. Os 40 salários mínimos são exatamente o limite, a ponte entre um rito e outro. O que ultrapassa os 40 salários mínimos está no rito ordinário, o que for abaixo está no sumaríssimo, e o que for menor de 2 salários mínimos está no sumário. Alguns autores até acham que o sumário não existe mais, mas eu estou aqui partindo do pressuposto que os 3 ainda são válidos. Tá? Então, isso é muito importante. Aqui, vamos aqui só dar uma recordadinha aqui no artigo 840, em que nós temos que designar o juízo, qualificar as partes, ter uma breve exposição dos fatos. O pedido deve ser certo, determinado e indicação do valor. Nós fizemos isso, né? Até agora nossa construção aqui está perfeita. A data e a assinatura do reclamante e seu representante. A gente está vendo aqui que não tem uma menção ao valor da causa, mas isso já está superado pelo que nós explicamos até agora. Então, por fim, eu tenho a data, a assinatura do representante, ou assinatura do reclamante ou do seu representante. 99% das ações que rodam aqui na nossa região são assinadas por um representante legal, um advogado. Então, às vezes eu preciso colher a assinatura do reclamante numa petição inicial, processualmente eu preciso, processualmente você não precisa. O que você pode fazer é, em situações em que você estiver atribuindo a prática de um crime, por exemplo, a um reclamado, uma acusação qualquer, aí você pede, evidentemente, que o reclamante assine junto, porque a narrativa dos fatos pertence a ele. Você é apenas um instrumento para transformar aquela descrição dos fatos, né, em uma obra jurídica que seja compreensível pelo juiz e pelo judiciário para poder, né, trazer ao reclamante o direito que ele postula. Pois bem, aqui nós não falamos nada também pelas provas a serem produzidas, né? Lá no processo civil isso é uma exigência, você tem que, pelo menos, fazer um protesto pelas provas que pretende produzir. Nós aqui, também, eu sou partidário da linha processual de que, neste caso, no processo de trabalho, mesmo que o artigo 840 não fale nada, nós temos, sim, que indicar as provas que pretendemos produzir. E já desde a inicial, né? Você já sabe que provas você tem que produzir. Normalmente, no processo do trabalho, 2 são as provas, na verdade 3, mas aqui são muito interligadas. A primeira prova que você pode requerer produção é a prova oral, né? Testemunhos ou depoimentos pessoais. Essa é essencial, então tem que constar lá do teu rol de provas. A outra pode ser documental ou não, dependendo da situação, ou pericial também, porque no processo de trabalho, qual que é uma ocorrência muito comum? Pedidos de insalubridade ou periculosidade, cuja perícia técnica é exigência legal. Então, coloca lá, você já sabe qual que é. Se você está fazendo uma inicial trabalhista, por exemplo, que o objeto são horas extras, provavelmente você vai necessitar de prova documental, cartões de ponto, ou alguma forma de controle de jornada, se eles forem válidos, ou depoimento pessoais de pessoas que trabalham ali com o reclamante, né, e podem comprovar, por exemplo, que ele elastecia, que ele fazia uma jornada de trabalho muito superior ao que era anotado. Então, você pretende uma prova testemunhal, uma prova oral. Tá? Então, você já sabe o que é. Coloca lá, protesta por todos os meios de prova e direitos admitidos, especialmente a prova documental e testemunhal,
né, e bem como a oitiva do representante legal da empresa, sob pena de confissão, você já vai pedindo isso lá na petição inicial. Provavelmente, o magistrado, no dia da audiência, vai reperguntar aos advogados quais as provas eles pretendem produzir e pedindo para que justifiquem, né, a pertinência dessas provas. Porque as provas que são consideradas inúteis ou irrelevantes, os juízes podem deferi-las, né? Então, coloque já lá, né? Ponha na sua petição inicial o que você pretende, já fica consignado, já está registrado para qualquer nulidade e cerceamento nesse sentido, você tem elementos muito fortes para dizer, mas não, excelência, desde a inicial estou requerendo a produção da prova pericial, por exemplo, né? Então, está lá, está constando, não custa nada. Quanto mais completa for uma petição inicial, tecnicamente e processualmente mais perfeita, melhor ela será conduzida ao longo do processo. Podem ter certeza, né? Uma inicial bem feita não significa necessariamente que vai ser vitoriosa, mas ela tem muito mais chance de ser vitoriosa que uma inicial mal feita, tá? Pois bem, para fechar aqui essa observação, vem aqui depois a assinatura, local e data, né, e a assinatura do representante. Nós, atualmente, evidentemente, fazemos isso mediante a descrição do advogado ou advogada que assina a peça com a identificação da respectiva OAB, né? Uma petição que não contém assinatura do subscritor, o que ela é? É inexistente, né? Então, é necessário que você faça isso. Ah, mas atualmente a gente não pode assinar porque o processo não é mais de papel, ele é físico, eu vou digitalizar minha assinatura. Nem precisa. Quando você assina eletronicamente, já está constando a pessoa que assinou ali. Você não precisa assinar para ficar a sua assinatura lá, né? Lógico, se você é caprichoso, você pode digitalizar a sua assinatura e toda vez que você fizer sua petição inicial, você cola lá aquela imagem, fica bonito, né, com o seu nome, com sua OAB, mas o que vai interessar para fins de validação é a assinatura eletrônica, aquela fruto do seu token, aquele token que você comprou ou lá no OAB, ou lá no Serasa, ou lá na Caixa, que eles emitiram no teu nome e está vinculado ao seu CPF, e aparece a identificação abaixo. Alguns detalhes com relação ao pedido que podem gerar dúvidas. O que eu preciso pôr no pedido da petição inicial trabalhista? Porque aqui, a única coisa, vamos ler de novo aqui, só para não ter dúvida. Vamos pegar aqui o artigo 840. O pedido que deve ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Então, ele é certo, determinado, a gente vai separar um dos outros, né? Por exemplo, pedido 1, aviso prévio. Pedido 2, 13º 2019. Pedido 3, férias 2018-2019. Pedido 4, fundo de garantia por tempo de serviço não depositado. E cada um desses pedidos que eu inventei agora tem um valor correspondente, tá? Aí vem a pergunta, honorários advocatícios, eu calculo o pedido? Sim. Atualmente, nós sabemos que os honorários advocatícios passaram a ser devidos na esfera trabalhista para todas as situações, com o conceito de sucumbência recíproca. Eu não vou entrar no mérito aqui disso agora, que não é objeto da nossa aula. A reforma trabalhista foi muito infeliz na redação desse sistema. Eu sou um crítico muito grande desse aspecto processual. Mas, de qualquer forma, ela existe e ela deve fazer parte do pedido. Mencione ali e coloque o valor que você pretende, né? Os juros e a atualização monetária não precisam fazer parte do pedido, porque normalmente os juízes automaticamente já deferem isso como um direito, né? Existe até uma súmula nesse sentido do próprio Tribunal Superior do Trabalho, mas não custa você mencionar, né, que os valores deverão ser atualizados e aplicados juros de mora. Os juros de mora trabalhistas decorrem de lei, são devidos desde a distribuição da ação. É um pouco diferente do processo civil, veja esse detalhe. Na petição inicial trabalhista, você distribui ela, a partir do termo de distribuição, correm os juros de mora.
Na esfera civil, você sabe que é diferente, precisa ver a citação da parte, etc., né? Então, aqui já existe esse diferencial que é importante, os juros decorrem de lei específica e vão ser calculados naturalmente, mesmo que você não mencione ali na sua petição inicial, o juiz vai colocar na sentença dele, né? Uma coisa que é muito comum no processo de trabalho, nessa parte da petição inicial, é a acumulação de pedidos. Vocês viram que eu fiz aqueles exemplos anteriores? Eram todos pedidos cumulados. Então, estou pedindo lá 13º, férias, fundo de garantia, aviso prévio, ou seja, eu estou fazendo vários pedidos em que nós colocamos uma sequência de títulos que vão dar uma somatória de valores e que vão resultar no valor total que eu estou postulando. Mas são vários, né? O que não é muito comum, por exemplo, na área civil. Normalmente na área civil a gente faz um pedido ou um pedido alternativo, no máximo, né? Às vezes tem ações que você tem um aspecto declaratório e condenatório. A gente às vezes tem, por exemplo, despejo por falta de pagamento, com pagamento atrasado, etc. Mas aqui a gente normalmente tem mais de um pedido, né? Pois bem, e se a minha petição inicial for indeferida? Tá? Bem, se ela for indeferida, a gente normalmente espera, né, que antes que isso ocorra, o indeferimento, que o juiz tenha dado a oportunidade da parte emendá-la, né? Aqui nós temos uma súmula 263, né, e ela fala muito bem sobre isso, salvo nas hipóteses do artigo 330 do CPC 2015, artigo 295 do CPC de 73, o indeferimento da petição inicial por encontrar-se desacompanhado de documento indispensável à propositura da ação ou não preencher outro requisito legal, somente é cabível, olha só, isso é uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, hein? Então, para aspectos processuais, ela é essencial ser observada. C. Após intimada para superior irregularidade em 15 dias, mediante indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado, a parte não fizer. Então, olha, vamos imaginar que tem um pedido deficiente, uma fundamentação deficiente, o pedido não decorre da fundamentação, alguma coisa do gênero, o juiz tem que indicar exatamente a parte, né? Complemente a fundamentação do pedido tal sob pena de indeferimento. Ou seja, ele está dizendo, você fez um pedido e não tem fundamentação correspondente. Se você não fizer a emenda, eu vou extinguir, né? Então, isso traz normalmente uma redução muito grande nos casos de inépcia, porque a não ser que a parte realmente não cumpra, né, seja não tenha técnica para isso, ou seja uma pessoa, sei lá, muito desleixado, salvo isso, né, normalmente as petições iniciais trabalhistas vão ser sempre processadas e conhecidas, e qualquer irregularidade nesse sentido deve ser deve ser intimada a parte para supri-la, né, para que ela possa corrigi-la, e aí o andamento volta a ter a sua normalidade. E quando é que começaria esse prazo, né, se a gente for pensar para a gente fazer essa emenda ou indeferimento da petição inicial? O prazo para que o reclamante emende ou faça aditamento se inicia a partir do momento que o juiz do trabalho tenha contato com a petição inicial, porque no processo trabalhista, normalmente, eu sei que agora nós estamos, hoje quando estou gravando a aula, nós estamos aqui em agosto de 2020, nós estamos ainda em plena pandemia, então muitas das ações trabalhistas têm tido juntada de procuração antes da audiência, mas é para tentativa de conciliação, um mecanismo diverso, porque o momento para apresentar a contestação trabalhista é na data da audiência inicial, é até a data ali, né? Então, normalmente, o juiz, ele toma conhecimento da petição inicial e ele pode fazer ali já uma análise prévia, né? Se ele não fez isso e essa falha for apontada eventualmente na contestação, ele vai ter que, antes de mais nada, dar o prazo para que essa petição inicial seja emendada. Ele vai ter que suspender a audiência e resolver dessa forma, né? Pois bem, o indeferimento pode ocorrer se há um vício muito grave que não pode ser corrigido. Veja, não pode ser corrigido porque o juiz já mandou corrigir e ele não corrigiu, né? Quando é que é inépcia uma petição inicial, conforme o próprio CPC dispõe? Falta pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, salvo as hipóteses em que o pedido se permite pedido genérico, né? A narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão, né?
Ou seja, você narra um fato jurídico e conclui com um pedido oposto do que está dizendo no fato jurídico, né? Uma incongruência, não tem como, né? Você falar que a parte tem direito às horas extras e, ao mesmo tempo, dizer que ela recebia todas as horas extras e ainda fazer o pedido. É uma coisa absolutamente sem sentido, né? Ou tiver com pedidos incompatíveis entre si, né? Pois bem, diante disso, né, o juiz do trabalho, em regra, ele não tem despacho saneador, embora alguns juízes do trabalho, recebendo a petição inicial e numa vista de olhos prévia, vendo essas incongruências ou esses vícios, ele pode intimar a parte, antes que a outra parte apresente a contestação, ou antes da audiência, para ela justamente corrigi-lo. Não é incomum isso acontecer, tá? Atualmente, volto a dizer, pode ser que alguém que faça estágio profissional, às vezes vai falar, professor, agora os juízes estão mandando juntar a contestação antes da audiência, que é para tentar, então, mas é só para tentativa de acordo. E se a parte for impossibilitada de juntar nesse momento, ele não vai poder fazer punição nenhuma, porque a lei fala claramente que tem que ser apresentada até a data da audiência, tá? Então, isso é muito importante a gente saber. Nós vimos já essa estrutura toda. Se a parte apresentar a contestação e, por exemplo, o reclamante perceber que ele deveria aditar a inicial porque faltou um pedido, faltou um fundamento, faltou alguma coisa, só vai ser possível fazê-lo se a outra parte, ou seja, se a reclamada que já apresentou a contestação, concordar, né? Senão, você vai ter que fazer outro processo e prosseguir com a sua petição inicial na forma que ela está. Tá bem? Bem, isso aqui como eu falei, é um caleidoscópio aí com várias facetas da petição inicial trabalhista, cujo objetivo era completar o que havíamos visto na parte prática e também fazer uma recordação técnica da parte processual que o professor Cláudio passou para vocês, para que nós, a partir agora dos próximos dias, principalmente nas nossas aulas de prática, possamos terminar as nossas petições iniciais já com todo esse arcabouço técnico-processual previamente conhecido, né? De agora em diante, nós vamos ver já um casamento muito legal entre o que estamos vendo em processo de trabalho com as peças que estamos desenvolvendo ao longo do curso. Provavelmente, isso tudo facilitará muito o entendimento das senhoras e dos senhores quando forem elaborar as peças, né? A linguagem vai ficar mais fluida, mais fácil, porque você já conhece o fundamento processual. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Estamos voltando com tudo aqui, embora estejamos longe. Ao mesmo tempo, eu estou muito animado de estar de novo com vocês por esse semestre todo. E contem comigo, porque no quinto ano, se Deus quiser, Ele há de querer e permitir, nós estaremos juntos, né? E daí, quem sabe, já nas aulas presenciais, né, de volta àquela nossa rotina menos desgastante do que essa rotina online, que implica um pouco mais de cansaço da parte de vocês, porque as aulas em que nós fazemos mais estáticos aqui passado, normalmente cansam um pouco, né, por mais que nós tenhamos boa vontade e queiramos atrair a atenção de todos, tá bem? Obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos e vamos até a próxima.